Olá, queridos investidores, tudo bom? Aqui é a Ana Paula do I Love Dividendos e hoje nós vamos tratar de um assunto que faz muita gente feliz. Nós vamos falar dos 10 FIs, ou Fundos de Investimento Imobiliário de base 10 mais queridos do Brasil. Como são 10 fundos, nós dividimos esse vídeo para abordar em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar dos 5 FIs mais queridos do mercado nacional. Para você que está chegando agora, peço seu apoio, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar e nós estamos aqui para crescermos juntos. Você já parou para pensar quais os FIs de base 10 mais populares da B3, a nossa Bolsa de Valores do Brasil? Até o fechamento deste vídeo, a B3 contava com 60 fundos de investimentos imobiliários de base 10, ou seja, aqueles que o preço da cota oscila próximo aos R$ 10. Oscila tanto para cima quanto para baixo, né? Para mais ou para menos, mas sempre se adaptando aí ao valor dos R$ 10, chegando próximo, né? Com o desdobramento de vários papéis acontecendo, é provável que este número ainda aumente consideravelmente este ano. Está sendo bem comum aí o desdobramento de vários fundos imobiliários, uns até com base de R$ 100, R$ 115, e eles estão desdobrando aí na proporção de 1 para 10, o que está facilitando que os pequenos investidores, como eu, não sei como você, mas que a gente consiga adquirir mais cotas desses fundos por um preço mais barato. E vamos iniciar aí com o primeiro fundo dessa lista, que é ninguém mais, ninguém menos, que está ocupando aí o primeiro lugar, que é o MXRF11, o tão conhecido e tão aclamado MXRF11. Bom, o MXRF11 é simplesmente o maior fundo de investimento imobiliário da Bolsa Brasileira. Isso em todos os segmentos, não só no segmento dele, que é o segmento de papéis, mas em todos os segmentos. Ele é simplesmente o maior em número de cotistas. Na data do fechamento desse vídeo, o MXRF11 apresenta 1.085.744 cotistas. Ele tem liquidez diária de incríveis 10,8 milhões de reais. O nosso primeiro lugar dessa lista tem um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 12,74%. Como eu já falei antes, ele é um fundo de papel que é gerido pela BTG Pactual. Ele apresenta um P sobre VP de 1,06, está aí um pouquinho acima do preço justo, está um pouquinho caro, e teve como último rendimento o valor de 10 centavos, pagos aí em torno do dia 15 de cada mês. A gente sabe que o pagamento de proventos, ele é informado aí em torno de alguns dias úteis, só que aqui para facilitar, eu trouxe para vocês mais ou menos o dia em que ele chega e cai aí na sua conta. Em termos de valorização, o MXRF11 ele teve uma valorização de 1,36% nos últimos 12 meses. E até o fechamento desse vídeo, o preço por cota estava oscilando em R$ 10,44. Ele tem taxa de administração, que é de 0,90% ao ano, sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo. Aí na imagem vocês podem ver um dos imóveis que faz parte do portfólio, né, de investimentos aí do MXRF11. Em segundo lugar dessa lista aí dos 10 fundos mais queridos do Brasil, a gente vê o VGHF11, né? Que é um dos fundos mais queridos aí pelos investidores brasileiros. Bom, o VGHF11 atualmente ele traz 398.922 cotistas, quase 400 mil cotistas aí. Ele é um fundo de segmento misto, ou seja, ele investe em diversos ativos imobiliários, tanto ações também, em debêntures e participações de diversos tipos de operações de crédito. Ele não é um fundo que aporta todos os investimentos somente para uma área. Ele tem aí uma capitalização mista. Atualmente, ele tem liquidez diária de 5,4 milhões de reais. O VGHF11 ele apresenta um dividend yield acumulado aí nos últimos 12 meses, né, de 13,9%.
Ele é gerido pela Valora Gestão. O fundo apresenta um P sobre VP de 0,99, ou seja, está no precinho ok, e teve como último rendimento o valor de 8 centavos, pagos em torno aí do dia 8 de cada mês, mais ou menos. Se a gente for olhar a valorização dele aí no último ano, ele teve uma valorização em torno de 4,69%. E até o fechamento desse vídeo, o preço por cota estava em R$ 9,21. Ele tem taxa de administração de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido e também taxa de performance, que é de 20% sobre o que exceder o IPCA. Em terceiro lugar e triunfante dessa lista, nós temos o CPTS11. Bom, o CPTS11, ele é um fundo do segmento de papel e investe em ativos financeiros imobiliários, tendo concentração aí em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ele tem liquidez diária de 7,1 milhões de reais. Atualmente, ele apresenta 361.884 cotistas. Você vê aí na primeira imagem da esquerda um dos prédios que fazem parte do portfólio dos investimentos do CPTS11. Como dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, ele tem 10,7% ou 10,07% de yield. Gerido pela Capitania Investimentos, o fundo apresenta um P sobre VP de 0,95, aí no precinho redondinho para todo mundo, e teve como último rendimento o valor de 8 centavos, que são pagos em torno aí mais ou menos do dia 20 de cada mês. Em um ano, o CPTS11 apresentou uma valorização bem considerável de 14,3%. Até o fechamento desse vídeo, o preço por cota estava em torno dos R$ 8,71. Ele tem taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o seu patrimônio líquido. Agora, em quarto lugar, aí correndo por fora, a gente tem o BCFF11. Bom, gente, o BCFF11 atualmente apresenta 343.949 cotistas. É um FOF, ou seja, um Fund of Fund. Ele investe em cotas de outros fundos e imóveis comerciais. Atualmente ele tem uma liquidez diária de 2,9 milhões. Na primeira imagem aí da esquerda você pode acompanhar um dos investimentos do BCFF11, que é um condomínio que fica ali na Marginal Pinheiro, em São Paulo. Bom, ele é gerido pela BTG Pactual e o fundo apresenta um P sobre VP de 0,93. Muito bom o P sobre VP dele, hein? E teve como último rendimento o valor de 8 centavos, pago em torno do dia 15 de cada mês. Complementando essa informação, nós temos aí um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 10,07%. O BCFF11 apresentou uma valorização muito boa nos últimos 12 meses, quase 20% de valorização. Isso aí é um número muito expressivo que muita gente tem que ficar de olho. Até o fechamento do vídeo, o preço por cota estava em R$ 9,14. Ele tem taxa de administração de 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado e também tem taxa de gestão de 1,10% ao ano sobre o PL ou valor de mercado. Para fechar essa lista de hoje, a gente vem aí com o quinto lugar, que é o VGIR11 ou o VIGIR11. Né? Vamos aí para mais informações sobre esse fundo, o VIGIR ou VGIR11, como vocês preferirem. Atualmente ele conta com 249.917 cotistas, é um fundo também de papel, ele investe em CRIs e ativos de liquidez como letras hipotecárias e de crédito imobiliário. Tem uma liquidez diária aí que vai oscilando entre 3,5 e 3,6 milhões de reais. O VGIR11 ele é gerido pela Valora Investimentos e o fundo apresenta um P sobre VP de 1,02%, está um pouquinho acima aí do valor que seria o ideal, e ele teve como último rendimento o valor de 11 centavos, pagos em torno do dia 20, mais ou menos ali de cada mês, dependendo
em qual dia cai o dia útil, né? Quando a gente fala em valorização no último ano, né, nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização de 4,08%. Até o fechamento desse vídeo, o preço da cota estava em R$ 9,96. Ele tem uma taxa de administração de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Terminados aí os 5 primeiros lugares dessa lista dos 10 FIs de base 10 mais queridos do Brasil, eu quero saber de você, investidor. Você investe em alguns desses fundos? Qual a sua opinião sobre eles? Conta pra gente o que você acha. Continue nos acompanhando para a parte 2 e continuamos aí investindo devagar e sempre para alcançarmos os nossos objetivos. Um abraço a todos e até a próxima!